Ele era um amigo de Davi, temente ao Senhor, levita, servo e adorador do Senhor. Obed-edom era aquele que ficava no templo, cuidando da arca. Ele era aquele que conhecia o poder da arca. Ele era aquele que amava estar na presença da arca. Ele era aquele adorador que tinha uma essência dentro dele, por causa da presença de Deus. Então Obed-edom, antes mesmo da arca chegar dentro da sua casa, ele já era um adorador da presença de Deus. E aí eu entendo por que a arca fez toda a diferença na casa de Obed-edom. Porque quando a arca entrou dentro da casa de Obed-edom, Obed-edom continuou sendo o mesmo adorador que ele era no templo. Ele passa a ser um adorador, porque a arca da aliança, a arca da presença de Deus agora estava dentro da sua casa. E para ele aquela arca era importante. Ele amava a arca da presença, ele amava estar na presença, ele amava servir ao Senhor, ele amava fazer as coisas na presença do Senhor. E quando nós lemos aqui no 13:14, a palavra de Deus ela fala assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Olha que coisa sobrenatural. Em 3 meses, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A família de Obed-edom foi abençoada pela presença de Deus, pela arca da aliança que estava dentro daquele lugar. Os filhos de Obed-edom foram abençoados. Toda a sua casa foi abençoada de uma maneira sobrenatural, em apenas 3 meses. Amado, é algo assim surreal, do que em 20 anos, dentro de uma casa, conhecendo a presença, mas talvez não valorizou a presença. Conhecendo a presença, mas não adorou como ele deveria ser adorado diante da presença. Então essa essência de adoração, essa essência de serviço, essa essência de adorador, já estava dentro de Obed-edom, porque ele amava a presença. Ele amava estar na presença. E durante esses 3 meses, eu acredito que a casa de Obed-edom, ela se encheu de adoração, de cântico. Eu creio que ela se encheu de milagres, de coisas sobrenaturais, de provisão, porque Obed-edom era alguém que não só conhecia a arca, mas era alguém que sabia tudo o que aquela arca representava para ele. Ele sabia o que aquela arca representava para ele. Por isso que eu falo, amado, não adianta você saber e não entender o que Deus representa para você, o que a presença do Espírito Santo de Deus representa para você. Não adianta você estudar, você ler e você conhecer e não saber e não manifestar em você essa presença, e não manifestar a presença dele nos ambientes por onde você anda, e não manifestar essa presença dentro da sua casa, né? Porque nós vemos aqui que ele também reconhecia essa presença dentro do templo. Ele também amava a arca dentro do templo. Mas imagina o coração dele quando a arca veio para dentro da casa dele, para Deus abençoar ele em apenas 3 meses. Eu creio que o Senhor olhou para o coração de Obed-edom e falou: meu Deus, ele é um adorador. Esse aqui ele conhece, não só conhece, mas ele vive como um adorador. Ele reconhece a minha presença, ele reconhece o poder que está sobre mim, ele reconhece que eu sou provedor, ele reconhece que eu sou aquele que te sustenta, ele reconhece a minha autoridade. Porque em 3 meses, ter toda a família abençoada, tem pessoas que passam anos dentro da igreja e não conhecem a manifestação da presença de Deus.
e não manifesta a glória de Deus dentro da sua casa, de uma maneira tão sobrenatural, como foi aqui na casa de Obed-edom, 3 meses, e todos em sua casa foram abençoados, tudo o que havia na casa foi abençoado. Obed-edom era aquele que fazia turnos de adoração. Você sabia disso? Que eu descobri isso hoje à tarde, que Obed-edom, ele fazia turnos de adoração. Ele adorava junto com os levitas, junto com os adoradores, tocava a harpa, ficavam continuamente na frente da arca, adorando o Senhor. Vamos lá, 1 Crônicas 15, 21. Passa aí um pouquinho mais para frente, 15, 21. Matitias. Vou colocar aqui. Elifileu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel, Azazias, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Zebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca de Deus. Olha que coisa linda. Olha aqui, esses turnos, olha no 25. Foram Davi os anciões de Israel, os capitões de milhares, para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Olha que coisa maravilhosa quando a pessoa, ela manifesta a presença de Deus, né? Você vê que eles adoravam continuamente. No 16, versículo 5, 16, versículo 5, Asaf, o chefe Zacarias, o segundo e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia, Jeiasiel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Olha que coisa linda. Eles não adoravam só por causa de alguma circunstância, por causa de alguma dificuldade ou por causa de algum problema, mas eles adoravam, eles tinham turnos, eles adoravam continuamente, com instrumentos, cânticos, músicos, todos eles ali, diante da arca, diante da presença do Senhor. Eles eram adoradores continuamente, eram pessoas que entendiam o poder da presença, eram pessoas que adoravam adorar a presença do Senhor, que era representada por aquela arca. E eu acho maravilhoso, eu acho tremendo, porque assim, eram vários levitas, eram vários músicos reunidos. Talvez não era na Assembleia, da Universal, da Batista, nem da comunidade. Talvez eram músicos, levitas reunidos de todos os lugares, com o único propósito de adorar a presença do Rei dos Reis. O único propósito era uma única adoração, era usar a harpa, era usar a trombeta, era usar a voz, cânticos, diante da presença de Deus. Amados, isso significa que eles valorizavam a presença da arca, significa que eles estavam ali por um propósito, por causa da presença, significa que aquela adoração é porque a presença já estava ali. Quantas vezes nós entramos e saímos da igreja e não percebemos a presença do Senhor, e não adoramos a presença do Espírito Santo, e não entramos neste lugar de entender que a presença está aqui, e eu sou o adorador que encho a casa de adoração. Eu uso aquilo que Deus me deu,
Eu uso aquilo que o Senhor me chamou, porque eu entendo que a presença dEle é muito maior, é muito melhor, vale mais do que qualquer coisa, eu entendo. Então, quando eu entro dentro deste lugar, eu posso estar com milhares de problemas, milhares de dificuldades, mas quando eu entro neste lugar, eu entendo que a presença dEle vale mais. Eu entendo que nenhum problema que eu tenho, nenhuma dificuldade que eu enfrento pode ser melhor ou maior do que a presença dEle. Porque você acha que esse povo não tinha problema? Esse povo vivia guerreando, esse povo vivia em batalhas, vivia em lutas, mas eles entenderam que quando eles se juntavam como adoradores, como músicos, como os levitas, porque a presença estava lá. A presença era valiosa. Valorize a presença de Deus, valorize a presença do Espírito Santo, mas não valorize essa presença só dentro da igreja. Leve essa presença para a sua casa, leve essa presença para a vida dos seus filhos. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam adoradores dentro da igreja, mas eles não adoram dentro de casa porque nós não adoramos, nós não cantamos, nós não lemos a palavra, nós não ministramos a vida dos nossos filhos, para que eles entendam que eles são adoradores. E quando chegarem dentro deste lugar, vão adorar e exaltar, porque a continuidade está lá dentro da sua casa. Porque o som está ligado no louvor dentro da sua casa. Porque o louvor está continuamente no seu celular. Porque o louvor está continuamente na televisão. Fazendo dessa casa uma casa onde a presença de Deus vale mais do que todas as coisas. Fazendo dessa casa uma casa que vai ser abençoada, vai ser próspera, e a sua geração vai ser abençoada. Por quê? Porque essa casa valoriza a presença. Essa casa senta na mesa com a presença, come com a presença, faz tudo com a presença de Deus dentro da casa. Eu vejo isso na família de Obed-edom. Não foi só para ele, foi para ele, a mulher, os filhos. A bênção foi completa. Deus faz tudo por completo. Deus não faz nada pela metade. E quando eu entendo isso, eu entendo que aquilo que eu valorizo é aquilo que é prioridade para mim. Eu entendo que se a presença de Deus é prioridade para mim, eu entendo que eu posso estar na igreja, eu posso estar no trabalho, eu posso estar entregando marmita, eu posso estar entregando cesta básica, mas a presença de Deus, ela vai aonde eu vou. Cada casa que nós entramos para entregar cesta, o pastor entrar e falar assim, ó, Jesus está aqui. Jesus enviou essa cesta, porque nós como seres humanos não somos capazes de abençoar ninguém. Mas a presença de Deus, a presença do Espírito, que é manifesta dentro de mim, que quebranta meu coração, me faz andar uma milha, me faz entrar num barraco que não tem nem piso, me faz entrar e passar pela vala, para levar um frango, levar um panetone e uma cesta, por causa da presença de Deus. Porque eu entendo que a presença de Deus me transforma, eu entendo que a presença de Deus me muda. Eu entendo que a presença de Deus, ela vai me trazer os benefícios do céu e não da terra. Sabe, amado, nós vivemos em um tempo que está todo mundo correndo para um lado, correndo para o outro, compra aqui, compra ali, compra lá, e a presença de Deus não tem sido manifesta. A presença de Deus, eu creio que nesse tempo, tudo que nós estamos passando, debaixo dessa pandemia, de notícias de mudou para o amarelo, mudou para o vermelho, o povo apavorado, ainda existe um povo que não entende que é a presença de Deus, que Deus está falando, se volte para a minha presença, olhe para a minha presença, busque a minha presença, levante a arca da aliança na sua casa, entra dentro da sua casa, para adorar com a sua família, para comer com a sua família, mas valoriza a minha presença. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. E eu lendo, relendo, como eu aprendi através da vida de Obed-edom, como ele me ensinou que é melhor obedecer do que sacrificar. Usar, sabia?
Abinadab sabia das instruções, mas ali houve morte dentro daquela casa. Ao contrário da casa de Obed-edom, que houve vida, que houve transformação, que houve um exalar dentro da casa de Obed-edom. Poderia ser apenas uma arca de madeira e de ouro, de acácia, como eu falei aqui, de ouro. Mas para Obed-edom era algo sobrenatural. Para ele era algo poderoso. Era aquela presença que fez com que o próprio Davi olhasse e falasse: meu Deus, o que aconteceu ali? Você imagina os vizinhos de Obed-edom? Você imagina todo aquele povo ali falando: gente, o que aconteceu na casa de Obed-edom? Em tão pouco tempo, tudo foi mudado, tudo foi transformado, os filhos dele foram transformados, o casamento dele foi transformado. Meu Deus, o que aconteceu naquele lugar? A presença de Deus. É assim que acontece. Quando a presença de Deus é valorizada, quando a presença de Deus é engrandecida, quando o altar da presença de Deus é levantado dentro da nossa casa, em questão de pouquinho tempo as pessoas falam: uau, o que aconteceu? Só vivia brigando, agora só vive em paz. Nossa, os filhos estão agora adorando, estão tocando, eu fico escutando aqui do lado louvor. Porque a presença de Deus, por onde ela passa, ela transforma. A presença de Deus, ela precisa mudar os ambientes, amados. A presença de Deus, ela não pode nós acharmos que ela só está dentro do templo. Não, ela não está. Ela está em mim, está em você. E onde você for, a presença de Deus vai ser manifesta através da sua vida. Quando você abre a sua boca, você representa a presença de Deus. Quando você evangeliza através da presença. Quando você toca em alguém, você toca pela presença. Quando você cura alguém, você cura pela presença. Quando você ora e Deus opera um milagre, é por causa da presença que o milagre é operado nas nossas vidas. Nós não podemos nos perder nesse tempo. Nós não podemos nos perder no meio da multidão, sem valorizar a presença, sem ensinar os nossos filhos o que é essa presença, sem sentar no momento de escassez e falar assim: olha, hoje a gente pode não ter nada, mas a presença de Deus, o Todo-Poderoso, amanhã traz a provisão. Filho, calma, que Deus é poderoso, Ele vai fazer. Ensinar os nossos filhos a crer em um Deus que é sobrenatural. Ensinar os nossos filhos a crer e adorar, mas não adorar só a letra, a adorar do seu espírito, sentindo a presença, além de saber quem é a presença. Sabe, esses dias, eu antes do congresso, eu estava ali quietinha, orando ao Senhor, mas eu estava com o coração bem apertadinho. Sabe, eu recebi uma cançãozinha de 3 palavras de uma criança. A canção falava assim: se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então descansa. Sabe quem cantou isso para mim? A Júlia da Cirlei. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, então descansa. Falei: uau. Aquela canção, ela entrou dentro do meu coração, e na hora eu descansei meu coração. Na hora eu entendi, falei assim: ela sabe que presença é essa. Ela entende do que ela está falando para mim. Ela entende que essa presença, ela sabe que quem me prometeu vai cumprir, porque ela sabe que Ele é poderoso para cumprir. E eu recebi e falei: Deus, muito obrigado. Porque é assim que o Senhor faz, quando a presença dEle se manifesta numa criança, se manifesta no adulto, se manifesta em quem dá lugar, em quem deseja, em quem atrai a presença, em quem tem fome, em quem tem sede pela presença. A presença de Deus se manifesta. E eu quero falar de um outro homem, que é a presença de Jesus, já no Novo Testamento, porque eu falei da arca, né, representando a presença no Antigo, que mudou a vida de Obed-edom. Agora eu quero falar
do próprio Jesus, como a presença, entrando dentro de uma casa e mudando o quadro de morte daquela casa e trazendo vida e ressurreição para dentro daquela casa. Eu quero falar de Jairo. Vamos lá em Marcos, capítulo 4, acho que é 4. Marcos 4. Quatro, 21. Gente, não é Marcos 4, não. Quem achar, fala amém aí. Achei. É Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscias do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a sentar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Você já conhece essa passagem, e eu não quero falar sobre a cura dessa mulher do fluxo de sangue, mas eu vejo aqui um pai desesperado. Eu vejo um pai, um chefe da sinagoga, um homem de conhecimento, um homem de nome, né, que conhecia com certeza a palavra, os mandamentos, e um homem que se vê em aflição por causa da sua filha enferma. E quando ele vai ao encontro de Jesus, ele prostra-se aos pés de Jesus, ele clama, ele pede socorro para Jesus naquele momento. Jesus está ainda no seu percurso. Jesus ainda tinha algo para fazer antes de chegar na casa de Jairo.
E no meio do caminho, andando no meio daquela multidão, nós vemos aquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Ao tocar as vestes de Jesus, Jesus sente a virtude e aquela mulher é curada. Aquela mulher é curada daquele fluxo de sangue que durante 12 anos afligia a vida daquela mulher. Mas Jesus continua a sua caminhada, porque ele vai até a casa de Jairo. Mas Jesus, ele não largou tudo. Ele poderia ter falado uma palavra, como foi para o centurião: uma palavra sua basta. Ele poderia ter falado uma palavra. Ele poderia ter falado: Jairo, vai, que a sua filha está sendo curada. Mas Jesus, ele decide ir até a casa de Jairo. Jesus, ele decide entrar dentro da casa de Jairo. Sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? É que Jesus estava no meio da multidão, e quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, havia uma multidão chorando, havia um monte de gente naquele lugar, desesperado, chorando, e Jesus ali, ele olha para aquela multidão, e ele chama apenas os seus discípulos, o pai e a mãe, para entrar dentro de casa. Sabe por quê, amado? Sabe o que o Senhor falou comigo nessa palavra? Tem coisas que o Senhor não vai fazer no meio da multidão, Ele quer fazer dentro da sua casa. Tem coisas que Ele não vai fazer. Ele poderia ter liberado uma palavra e ela seria curada, porque o poder está sobre Ele. Mas Ele tinha algo para fazer dentro da casa de Jairo. Ele tinha algo para fazer com a família de Jairo. Ele chama o pai e a mãe daquela menina. Ele traz aquele casal para dentro do leito daquela criança. Ele traz aquele casal de frente para a cama daquela menina morta. Ele coloca aquele pai e mãe, ele entra dentro de uma casa e ele não deixa mais ninguém entrar. Amado, Jesus, ele está nos chamando para esse lugar. E vai ter momentos que é você e ele, você e sua casa, você e sua família e ele lá dentro. Não vai ter momentos que às vezes a gente fica esperando que Ele faça algo no meio da multidão e todos vejam, não. Jesus não queria mostrar nada para a multidão. Jesus não queria ali apresentar: eu sou aquele que faz, opera, não. Ele queria mostrar para o pai e para a mãe daquela criança que Ele era aquele que muda o ambiente de morte e traz um ambiente de vida. Porque aquela casa que estava vivendo debaixo de um decreto de morte, debaixo de um ambiente de morte, agora passa a viver debaixo de um ambiente de vida. E através dessa ressurreição, essa menina se levanta, essa menina é curada. Mas eu creio que foi uma lição de fé, uma lição de algo que o Senhor queria tratar dentro daquela casa. O Senhor queria estar dentro daquela casa com aquela família. A presença de Jesus dentro daquela casa, a presença do Senhor dentro daquela família, a presença do Senhor junto com Pedro, Tiago, João, o pai, a mãe e a filha, fez com que sinais, prodígios e maravilhas acontecessem dentro daquele lugar. O milagre da vida aconteceu naquele lugar por causa da presença de Jesus, porque Ele estava presente dentro daquela casa, porque Ele estava presente nesse momento de luto, porque Ele estava presente nesse momento de dor, porque Ele estava presente até mesmo no momento de incredulidade, porque já estava morta. Talvez nem eles acreditavam mais que ela poderia viver, mas Ele estava ali para dizer: eu sou aquele que mesmo aquele que morra, viverá se creres em mim. Ele é o pão da vida. E eu aprendo, quando eu li aqui, eu até grifei e falei: Jesus chama o pai e a mãe para entrar dentro da casa. Jesus está chamando o pai e a mãe para manifestar a glória dele dentro das nossas casas. Jesus está chamando a nossa atenção para manifestar o reino dele no meio da nossa família, no meio da nossa parentela. Em vez de nós ficarmos olhando para o problema, manifesta a glória de Deus daquilo que Ele pode fazer no meio do caos. Eu acredito que aquelas pessoas estavam chorando,
Já estavam ali todas ali, ah, meu Deus, porque morreu, Jesus não veio, porque Jesus não veio antes. Jesus não estava preocupado com o que eles estavam falando do lado de fora, porque Ele era o dono da vida. Ele estava ali para manifestar a vida, Ele estava ali para manifestar o poder do Pai sobre a vida dele. E é assim, amados, que o Senhor Jesus, Ele quer fazer nas nossas vidas. Eu anotei aqui o que o Espírito Santo falou comigo aqui, a hora que eu cheguei neste lugar. A arca não poderia ter sido transportada de qualquer jeito. Já havia instruções exatas para carregar a arca. Deus tem falado conosco, Ele tem nos instruído, Ele tem nos orientado, Ele tem ministrado no nosso coração. Agora cabe a nós sabermos como que nós estamos carregando a sua presença. Cabe a nós refletirmos como é que nós estamos manifestando a sua presença. Como é que nós estamos mudando os ambientes com a sua presença. Como é que nós estamos carregando a sua presença sobre os nossos ombros, trazendo a graça, a misericórdia, o amor e manifestando a glória de Deus. Uzá era levita, sabia das instruções, mas ele não obedeceu. Estamos há tanto tempo dentro da casa do Senhor, estamos sendo instruídos quanto à presença de Jesus, mas será que também muitas vezes não estamos negligenciando a sua presença? Será que passamos tempos, dias, anos agora de 2020 para 2021 e todo esse tempo você cultuou, e todo esse tempo, porque quando passa de um ano para outro a gente quer fazer uma lista de tudo que não fez. Mas dentro dessa lista de tudo que você não fez, coloca quantas vezes nós negligenciamos a presença de Deus. Quantas vezes nós não o adoramos. Quantas vezes nós não exalamos o bom perfume. Quantas vezes nós não manifestamos a presença dEle, não manifestamos a glória dEle. 3 meses foi o suficiente para a transformação. Eu não sei de quantos meses você precisa para que sua casa seja transformada, mas a certeza eu tenho, quando começar a encher a tua casa, os ambientes da tua casa, os cômodos da tua casa, os lugares da tua casa, com a presença de Deus, as trevas vão ter que bater retirada, porque o que prevalece é a presença, é a candeia em cima, é a luz que brilha dentro de mim, dentro da sua casa e aonde você estiver. Quando você manifesta essa presença, a aflição vem, a opressão vem, mas quando você começa a manifestar de dentro para fora a presença dEle, você começa a guerrear, você começa a lutar, você começa a abrir a boca, canta chorando, canta muitas vezes a palavra, a presença do inimigo, ela bate retirada. Por quê? Porque o ambiente da adoração começa a encher os ambientes da sua casa, e ali você entende que a arca, que é você, que está representando Jesus, não vai permitir que as trevas venham roubar a sua casa, venham roubar seus filhos, venham roubar a sua família. Quando eu entendo que não é qualquer coisa que meus filhos podem ouvir, não é qualquer coisa que os meus filhos podem assistir, é porque eu entendo que a presença de Deus é valiosa para eles. A presença de Deus vai trazer instrução, direcionamento, vai evitar que eles vão para o inferno, mas vai levar eles para mais perto do Senhor. Vai fazer deles levitas, músicos, adoradores, ministros, pregadores da palavra, porque pregadores da palavra não nascem no púlpito, eles nascem lá dentro da sua casa, eles nascem num ambiente propício, onde você traz a presença para dentro da sua casa. Aqui é apenas uma continuidade do que eles estão adorando nos quartos, na sala, no corredor, e chega aqui, flui. Por quê? Porque a adoração já está dentro deles. Não são apenas músicos. Nós não podemos mais nos conformar com este século e olhar para a nossa geração,
A arca foi carregada de geração em geração. A presença de Deus precisa ser carregada de geração em geração. Não podemos mais olhar para a nossa geração e achar que não nada a ver, não tem problema. Não, nós temos que olhar para a nossa geração e declarar: a minha geração é uma geração de adorador, a minha geração é uma geração de músico, de ministro da palavra, pregadores, missionários, homens e mulheres de Deus. É aquilo que nós declaramos, assim eles serão. Aquilo que nós confessamos, assim será. Se você crer, se você declarar. Quantas vezes, a vida toda, durante muito tempo, eu declarava sobre a vida dos meus filhos, aquilo que eles são hoje, que eu nem imaginava que eles poderiam ser esses adoradores, mas eu declarava: vai adorar, vai tocar, vai pregar, vai ler a palavra, vai ter intimidade com o Senhor, mas em todo o tempo, trazendo o ambiente da adoração para dentro de casa, trazendo o ambiente, a arca ali na mesa, olhando no olho, curando as feridas, tratando o coração dos nossos filhos, a palavra entrando, rasgando o coração deles, mas trazendo eles para a verdade, mas trazendo eles para caminhar num caminho de verdade, que não vai se perder lá fora, não vai se enganar com fábulas, enganos. Por quê? Porque você tem manifestado essa presença, e agora mais do que nunca, é tempo de você manifestar a presença de Deus contra todo o engano de Satanás, contra toda a mentira na televisão, contra todos os jogos, contra todos os filmes malignos que roubam a mente, aprisionam o pensamento dos jovens, jovens frios, desanimados, sem vontade de nada, porque são aprisionados na mente. Mas a gente combate o bom combate com as armas espirituais. Efésios 6:10 diz que tem uma armadura. Tem uma armadura para cada parte do coração, do corpo do seu filho. Tem uma parte da armadura para cada parte do meu corpo, protege a mente. Sabe o que é dardos inflamados? Dardos inflamados, Paulo, quando escreve, vou terminar já. Quando Paulo escreve em Efésios, ele está sentado no chão de uma prisão, olhando para o soldado lá fora, e vendo um soldado, a armadura dele, ele começa a escrever a respeito da armadura de Deus na região celestial. Você entende isso? Ele começa a descrever no mundo espiritual o capacete. Ele começa a descrever a couraça, a espada, o cinturão, os pés calçando o evangelho. Ele começa a escrever para o povo de Éfeso: olha, a armadura de Deus, ela é assim, ó. Sabe os dardos inflamados? Sabe o que são os dardos inflamados numa guerra? São as flechas cheias de... Hoje é álcool, né? Que pega fogo. Então eles colocavam água em cima dos muros, e quando os dardos vinham, aquela água já caía e apagava a flecha. É para isso que o apóstolo Paulo escreveu sobre o capacete, onde os dardos também não vão tocar sua mente. Quando bater, não vai contaminar, não vai aprisionar, porque os dardos inflamados do inimigo não podem te tocar, porque você está revestido da armadura de Deus. Há uma armadura de Deus para revestir seu filho quando sai de casa, guardar o coração dele com o escudo da fé. Mesmo quando tudo diz que não, quando tudo vai falar, não, você tem um escudo da fé, você carrega o escudo da fé, com você vai ser diferente, você vai ter um futuro diferente, porque eu creio, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Aí você ajusta o cinturão da verdade: filho, conhecereis a verdade vai te libertar, anda na verdade, não anda na mentira. Aí você coloca a espada do Espírito na mão dos seus filhos, fala: ó, isso aqui, ó, é para você lutar. Quando o inimigo vir, você vai pegar a espada e vai quebrar, vai destruir, vai desfazer, vai desamarrar. Você mesmo é o soldado e vai guerrear. E sabe os seus pés? Eu vou calçar seus pés para ir para a faculdade. Eu vou calçar seus pés para você trabalhar. Eu vou calçar os seus pés com a preparação do evangelho. Aonde você for, você vai lembrar e saber que você é de Deus, que você foi chamado para pregar o evangelho, para falar do meu nome. Paulo, ele instrui. E nós estamos sendo instruídos para esse tempo. Esse é o tempo que o Senhor está nos instruindo para isso. Ajustar a armadura, manifestar a presença de Deus, trazer a presença para sua casa,
trazer a presença para dentro deste lugar. Poderia não ter ninguém aqui, nós iríamos adorar da mesma forma, por causa da presença. A gente sai 3 dias sem comer, sem ter horário para fazer nada, para entregar um monte de coisa na rua, por causa da presença. A gente faz coisas que às vezes eu falo, pastor, só nós mesmo, só nós, porque que doideira, mas por causa da presença. Porque eu entendo que essa presença é tudo na minha vida, mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou minha história, mudou o meu caráter, mudou a minha maneira de pensar, e hoje eu vivo em novidade de vida todos os dias, por causa dessa presença. Como eu não vou valorizar essa presença? Como eu não vou amar essa presença, mesmo quando as coisas parecem estar tudo ruim? Eu continuo amando a presença, porque a presença não é por causa do que está bom ou está ruim. A presença já é a presença acima de todas as coisas. Eu queria que você ficasse de pé. É Natal. Amanhã é véspera de Natal. Amanhã é véspera daquilo que nós não podemos esquecer nunca. Amanhã é véspera daquilo que você tem que valorizar ainda mais. Não valorize só os presentes que vão ser trocados. Não valorize só a mesa de comida que vai ter lá na sua casa. Não valorize o amigo secreto, o amigo de chocolate só que vai ter. Mas valorize a presença que vai estar lá na sua ceia. Valorize a presença que vai estar exalando lá a glória de Deus no meio da sua família, no meio da sua parentela. Valorize aquele que nasceu. Valorize aquele que trouxe para mim, para você, essa presença curadora. Nasceu, morreu e ressuscitou e deixou dentro de mim a sua presença, a sua essência. Curadora, libertadora, transformadora. A presença é curadora. A presença, ela entra em lugares e toca pessoas aonde nós não podemos tocar e às vezes nem chegar. Mas quando nós oramos, falamos, Senhor, vai com a tua presença naquele lugar. E a pessoa é tocada pela presença do Espírito Santo de Deus em qualquer lugar. Valorize a presença. Adore em meio ao caos por causa da presença. Adore em meio às dificuldades por causa da presença. Porque é a presença. Essa presença que chamou a família de Jairo para dentro da sua casa. Jesus, ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer momento. Ele não precisa de multidão, ele não precisa de quantidade, porque ele pode fazer tudo e todas as coisas. Ele poderia ter feito, curado, ressuscitado no meio da multidão. Mas eu entendo que quando ele chamou Jairo, a sua esposa, os discípulos de confiança, para entrar dentro daquela casa, é porque ele estava ensinando a receber algo mais valioso, algo mais poderoso, algo mais que eu e você poderíamos desejar.
presença dEle. Que nesses dias você traga essa manifestação da presença dEle para a sua vida. Que nesses dias, mas não é só esses dias, é todos os dias. Mas lembre dEle no Natal, lembre dEle na ceia, lembre da presença dEle por tudo que Ele te fez durante esse ano, tudo que Ele te guardou durante esse ano. Nada mais importa do que a presença dEle. Eu quero que você cante isso nessa noite. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, envolto em tua presença. Teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração pra ti. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mas o que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, e nada mais. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.